quero fazer hoje alguns registros aqui da tribuna do Senado Federal. Primeiro deles, a crise continua à nossa frente. Estamos diante de um quadro de desemprego jamais visto na história do Brasil. A inflação não cede para patamares razoáveis. Os juros continuam exageradamente altos. O déficit da Previdência precisa ser enfrentado. O rombo das contas públicas, que tem com a meta máxima de 170 bilhões de reais, precisa ser enfrentado com muita persistência para que a gente possa buscar o equilíbrio fiscal. Vivemos a crise da saúde, enfim, vivemos um período de altos e baixos. Eu diria que alto mesmo está o desemprego, está o juro, está a inflação, está o dólar, está o déficit fiscal, está a carga tributária, está o juro do cheque especial, está o juro do cartão de crédito, está em alta também a falência das empresas e está embaixo o consumo das pessoas, o crescimento econômico e por aí vai. Não há como não reconhecer que nós estamos vivendo uma crise econômica e política há muito tempo, de algum tempo. E todos os dias fatos novos nos levam a refletir sobre o nosso passado, sobre o nosso presente e sobre o nosso futuro. A grande realidade do momento é que aqueles que estão a nos ouvir lá fora estão ansiosos pela recuperação de um país que vinha num crescimento estratégico importante, com conquistas sociais relevantes e que, efetivamente, de uns anos para cá, essa realidade se alterou profundamente. Bem, quando a crise se instala da forma como se instalou, quando a crise se instala como se instalou no Brasil, evidentemente que surgem as mais variadas ideias, planos e projetos para que efetivamente a gente possa encontrar os caminhos para buscar e para voltar a conquistar o crescimento econômico, gerar emprego, gerar oportunidade e fazer com que o trabalhador brasileiro e a trabalhadora brasileira possa ser respeitado nos seus direitos mais fundamentais já conquistados no Brasil de hoje. E nesse momento, senador Paim, vem em questão também a supressão dos direitos, que agora se debate essa tese, direitos conquistados. E eu, francamente, não posso acreditar nessa hipótese. Eu estou aqui não para suprimir os direitos já conquistados, mas sim para avançar nos direitos que precisam ser avançados. Isso não significa dizer que nós temos que deixar tudo como está, muito pelo contrário. Eu acho que nós podemos avançar, temos que aprimorar normas, métodos, legislação, flexibilizar determinados processos burocráticos que travam a economia, que dificultam a admissão de pessoas, que acabam por não criar uma segurança jurídica de tal forma que possa proporcionar ao empresário brasileiro o desejo
e a oportunidade e a segurança de contratar, de investir, para que a gente possa gerar os empregos no Brasil que nós todos precisamos. E um dos maiores problemas que, na minha opinião, nós estamos vivendo hoje no Brasil é a falta de continuidade administrativa. Existem muitas alterações, muitas mudanças, muitos ministros, muitas alterações, e quando isso acontece, os projetos param, não têm andamento, não andam na velocidade que deveria andar. E os serviços, ao invés de melhorarem, pioram. E nós já estamos com uma carga tributária de quase 40% do PIB, e os serviços oferecidos à população são de péssimas qualidades, razão pela qual nós temos que refletir sobre essa questão aqui no Senado Federal. A rigor mesmo, nós precisamos fazer as reformas essencialmente estruturantes para que o Brasil possa encontrar novamente o caminho da prosperidade e do trabalho. E essas reformas, há muito tempo que eu ouço, e há muito tempo que eu tenho certeza todos os senadores e senadoras dessa casa discutem e concordam que elas são importantes, elas são fundamentais, elas são essenciais, elas são vitais para o futuro do país, mas infelizmente as ditas reformas, elas não avançam, elas continuam na pauta, elas continuam inerte e, lamentavelmente, o Brasil, ao invés de crescer, o Brasil está caído, está curvado, está ajoelhado diante de uma crise sem precedente na sua história. Uma das maiores e mais importantes reformas que nós temos que fazer, que quando eu cheguei aqui no Senado Federal há 1 ano e meio atrás, aproximadamente, era a reforma política, a reforma das reformas, a mãe das reformas. E nós tentamos fazer aqui uma reforma política e, lamentavelmente, fizemos alguns remendos, cujas consequências nós vamos observar agora nas eleições municipais, onde proibimos aqui o financiamento de campanha de pessoa jurídica. Tem outros projetos que agora estão em tramitação e em pauta para proibir também a contribuição, a colaboração de pessoas físicas filiadas a partidos políticos, principalmente 6 meses antes das eleições ou coisas semelhantes. Quer dizer, mas essas não são reformas, esses são remendos. E nós não vamos construir, nós não vamos resolver o problema de uma reforma política remendando aqui, remendando ali. Nós precisamos, sim, sentar, esquecer as nossas divergências pessoais, políticas, partidárias, ter o equilíbrio, a serenidade necessária de colocar o Brasil acima de todas essas condições para que efetivamente possamos elaborar uma reforma que atenda não a curto prazo, mas sim a longo prazo, uma reforma política que possa privilegiar a governabilidade, que possa eliminar esse presidencialismo de coalizão que nós estamos vendo aí, porque não existe presidencialismo de coalizão com 30 e tantos partidos, 40 e tantos partidos e mais 20 e tantos partidos na fila para serem criados. Na verdade, isso é um absurdo. Eu fico a me perguntar aqui, porque eu percebo aqui no Senado Federal e na Câmara dos Deputados que existem líderes deles mesmos. É um negócio impressionante, eu nunca vi isso na minha vida. Desde os tempos mais remotos dos bancos escolares de primário, Zezinho, eu sempre entendia que o líder era a pessoa que liderava outras pessoas, não o líder dele mesmo. Como é que ele vai ser líder dele mesmo? Por incrível que pareça, aqui no Senado Federal tem líder dele mesmo. Na Câmara dos Deputados tem líderes deles mesmos. E aí, essas pessoas, inclusive, têm o privilégio de usar a palavra, de passar na frente dos demais senadores, dos demais deputados, e o que é pior, muitas vezes nós temos que ouvir os mesmos discursos por diversas vezes quando estamos tratando de matérias semelhantes.
De forma que a cláusula de barreira, na minha opinião, ela é fundamental, não tem como. Cláusula de desempenho. O partido que não tiver um certo desempenho nas eleições, seja estaduais, municipais ou federais, ele tem que parar de existir. Não é possível que ele continue existindo dessa forma como está existindo. E também o fim das coligações proporcionais. Porque, de fato, tem esses partidos pequenos, que são líderes deles mesmos, eles se sustentam na medida que eles façam, na época das eleições, uma coligação com os outros partidos grandes para ressalvar um ou dois ou três candidatos e, com isso, eleger uma representação que não tem a legitimidade e a representatividade que um partido político efetivamente deve ter. De maneira que eu tenho certeza absoluta que o presidente da República, Michel Temer, ele deve estar pensando muito nessa questão, porque realmente a dificuldade da governabilidade ela é muito grande. Outra questão importante e fundamental é a reforma da Previdência. De fato, nós precisamos fazer uma reforma da Previdência. Não tem como não fazer a reforma da Previdência, porque o ano de 2005 nós amargamos um déficit na Previdência de quase 160 bilhões de reais. Isso é dinheiro que o povo brasileiro paga para manter os benefícios da Previdência Social, para pagar os aposentados, para pagar os pensionistas, enfim. Só que é uma matemática que não fecha. Esse dinheiro, ele sai de outras rúbricas, de outras necessidades para subsidiar, vamos dizer assim, a Previdência Social, que lamentavelmente apresenta um déficit sem precedente na sua história. Desses 160 bilhões de reais, cerca de 55% é o déficit do setor público, que atende aproximadamente 30 mil trabalhadores. Já concedo com muito prazer uma parte para Vossa Excelência. Eu dizia que cerca de 55% desse déficit da Previdência, ele atende cerca de 30 mil trabalhadores. Mas, pais, meus senhores que estão nos ouvindo pela TV Senado, nos assistindo, que tem outros 45% de 158 bilhões de reais que atende a Previdência do setor público. E apenas 1 milhão de trabalhadores do setor público provocam, vamos dizer assim, um déficit ou um rombo na Previdência Social de 45% de 160, isso deve dar aí uns 70 bilhões aproximadamente, se eu não estou equivocado. Razão pela qual esse assunto é um assunto emergencial, porque se nós resolvermos o problema da Previdência, nós já resolveríamos praticamente todo o rombo fiscal que nós estamos a enfrentar, que é de 170 bilhões de reais. Por isso que se faz tão necessário, não precisa ser matemático, não precisa ser economista, não precisa ter uma inteligência muito elevada para pegar e analisar os dados da execução orçamentária do exercício de 2015 para verificar que a matemática não fecha. A Previdência Social, nós gastamos o ano passado 514 bilhões de reais, enquanto investimos na saúde 93 bilhões de reais, e na educação 88 bilhões de reais. Isso que eu não quero nem levar em consideração aqui, senador Lindenberg, a quem eu vou considerar a parte, a questão dos juros propriamente dito, que na minha opinião é o maior malefício que eu posso observar aqui na execução orçamentária de 2015, e o que é pior, quando nós finalizarmos 2016, essa situação ainda vai ser mais dramática, vai ser mais ampla, vai ser pior. E, lamentavelmente, é a realidade que nós estamos vivendo no momento. Eu, com certeza e com muito prazer, ouço Vossa Excelência. Senador Dário Berg, é um prazer fazer uma parte a Vossa Excelência. Excelência tem sempre falado aqui dos juros, que eu também falo sempre. E nessa discussão sobre o orçamento e sobre o déficit da Previdência, que está aqui um especialista, senador Paulo Paim, sobre a Previdência Social.
Na verdade, quando nós discutimos seguridade social, previdência, saúde e assistência social, quando você vai olhar na Constituição, você vê que não são só os recursos arrecadados da Previdência. Você tem lá, né, senador Paulinho, contribuição social do lucro líquido, você tem COFINS. Qual é o problema porque é deficitário? Porque tiram esse recurso. Tiram esse recurso. Aí a Previdência fica deficitária. Inclusive, nós estamos discutindo a DRU aqui, estão querendo aumentar a desvinculação de receitas de 20% para 30%. Isso vai ter um impacto de mais de 110 bilhões na Previdência. Aí fazem o discurso do déficit da Previdência, quando, na verdade, na Seguridade Social não há déficit. Eu queria até que o senador Paulo Paim depois dissesse os números, que ele tem de cor esses números. Ele discute isso há mais de 20 anos. Se ajuda, eu direi com alegria aqui da presidente. Esse debate aqui, senador, é uma farsa. A grande questão do país hoje, que nós temos que desmontar, que essa coisa do rentismo, é estarmos pagando 500 bilhões por ano de juros. Nós temos a maior taxa de juros do mundo. Isso a gente tem que desmontar. Né? E, eu digo, o Brasil é o único país do mundo que você tem o título da dívida pública vinculado à taxa Selic. Né? O título da dívida pública vinculado à taxa Selic é para controlar a inflação. E você tem uma pressão, sim, de amplos setores para que a taxa Selic não caia. Eu estou entrando nesse debate para dizer o seguinte: olha, nós vamos resistir a essa reforma da Previdência. Porque o que eu estou vendo no governo do Temer aqui, ele fala que nós estamos com um problema fiscal, mas não toma nenhuma medida para andar de cima. Qual é a proposta de tributar os mais ricos? Ele está trazendo para cá uma PEC que limita os gastos com a inflação, saúde, educação, previdência social. E os juros? Porque não fala de limitar juros. Então, veja bem, o que está por trás desse debate é a disputa dos fundos públicos, do orçamento público. O que acontece, senador Dário Berg, é que em momentos como o que a gente está vivendo, em que existe déficit, acaba não sobrando dinheiro para pagar juros. Você tem que sempre rolar os juros. O que eles querem agora é o seguinte: primeiro, o superávit primário. Primeiro, nós vamos pagar os juros, algo em torno de 500 bilhões é a média do período. Paga os 500 bilhões. E o resto vai ter que se virar com o que sobrou. O que está por trás dessa proposta é isso. Então, eu só queria fazer esse reparo, porque não dá para um momento como esse dizer que o problema do Brasil, o problema fiscal do Brasil, é que os benefícios previdenciários são vinculados ao salário mínimo. Isso é uma maldade com o povo mais pobre. 70% dos aposentados brasileiros recebem um salário mínimo. Então, veja bem, 500 bilhões de juros, um sistema tributário regressivo, eles querem resolver o problema fiscal em cima do aposentado que recebe R$800. Nós não podemos aceitar isso. E até por conhecer Vossa Excelência e as suas posições aqui, eu tenho certeza que Vossa Excelência vai se posicionar na defesa do povo trabalhador. Né? E Vossa Excelência tem sido sempre muito firme nesse debate sobre a política monetária, sobre o papel do Banco Central. Então, é importante, eu acho que nós estamos entrando num debate muito importante, que é discutir o orçamento e discutir o seguinte: estamos numa crise fiscal, quem paga a conta? Porque, como bem Vossa Excelência tem falado, hoje, quando se fala do déficit, que no ano passado foi de mais de 10% do déficit nominal, 8,5% foi pagamento de juros. O déficit primário, os gastos primários comparado a essa outra despesa, é muito menor. A senadora Gleice fez um pronunciamento ontem que dizia que em 2012 nós estávamos comprometendo 4,7% do PIB com pagamento de juros. Nós subimos até 9%. Esse é o problema fiscal que nós temos que entrar. Só que, infelizmente, eles não entram porque muita gente ganha dinheiro com esses juros. Não é só o sistema financeiro. As 250 maiores empresas do país, 247 têm seus departamentos de planejamento financeiro que ficam olhando. Quando o título da dívida pública, nós estamos com o Selic a 14,25, às vezes, em vez de investir na produção, investe aqui, que é um rendimento hoje de 7% real, porque nós estamos com a inflação projetada para o próximo período de 7%. Então, é um lucro estratosférico. Então, o que a gente está tendo é uma transferência gigantesca de recursos que são arrecadados do povo brasileiro por uma pequena minoria de rentistas. Esse é o debate de fundo, por isso a gente vai travar uma batalha forte aqui, para que não joguem a conta para os trabalhadores, para os aposentados, para os mais pobres, porque tem gente falando em aumentar a idade mínima da Previdência para 70 anos.
Na maioria dos estados do Nordeste, a média da taxa de mortalidade é 64, 65 anos. Na verdade, é o seguinte, eles querem que o povo pobre trabalhador comece a trabalhar com 18, 19 anos, na verdade, morra sem ter direito à aposentadoria. Bem, eu agradeço a parte de Vossa Excelência, senador Lindenberg. Na verdade, essa é uma discussão, eu não estou entrando aqui no mérito da discussão, nós já discutimos, inclusive isso, senador Paim. E eu mencionei no meu pronunciamento inicial de que o meu objetivo jamais será suprimir direitos, né? Agora, há que se fazer uma reflexão, uma depuração em cima dessas reformas, de tal maneira a estabelecer uma segurança jurídica sustentável para o médio e longo prazo, para que nós definitivamente tiramos isso da nossa discussão, porque vira e mexe, nós colocamos a culpa em quem? Na Previdência, nos trabalhadores, e aí o senador Lindenberg diz que os mais prejudicados são os que ganham menos e que, na verdade, não é essa a tese. Eu não acredito que seja esse o pensamento de um presidente da República. Eu não acredito, por mais que alguém possa, na retórica e na discussão ideológica e política, estabelecer esse debate, eu duvido, não posso acreditar, me recuso a acreditar que alguém instituído do cargo maior da nação possa ter em mente a supressão sistemática de direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras. Pelo contrário, o que nós precisamos é rediscutir essas questões, porque, diga-se de passagem, elas estão muito mal. Elas estão muito mal, foram muito mal gerenciadas, o rombo se elevou, a situação está insustentável e quando a situação está insustentável, não tem como a gente permanecer na situação que se encontra. Essa que é a dura e triste realidade do momento. Portanto, eu estou aqui para travar o bom debate, para discutir de forma serena, equilibrada, no sentido não da retórica, mas sim de encontrar os caminhos para que a gente possa resolver o problema do governo e também não suprimir os direitos dos trabalhadores, que, na minha opinião, são sagrados. Bem, além disso, senhor presidente, eu teria mais algumas questões a relatar sobre as outras reformas que são importantes, como reforma tributária, reforma fiscal, a própria reforma trabalhista, o próprio Pacto Federativo, mas quero utilizar os meus últimos 2 minutos que faltam para dizer que ontem nós tivemos aqui 3 ministros em audiências públicas. O ministro da Saúde, o ministro da Educação, o ministro do Planejamento. Eu participei ativamente de 2, porque eu sou membro titular das 2 comissões, a CAIS e a Comissão de Educação. E ouvi atentamente esses 2 ministros. Ontem eu acabei fazendo um pronunciamento aqui, me referindo à questão da saúde. E hoje quero, em breves palavras aqui, me referir, fazer uma referência e uma breve reflexão a respeito da educação. Como Vossas Excelências sabem, eu fui prefeito durante alguns anos. E na educação eu segui uma receita simples: salários em dia, aumento real de salário, valorização do professor, de tal maneira a garantir o futuro do aluno. Consequência disso, senador Paim, Florianópolis, a cidade que eu administrei por 8 anos consecutivos, além de nós fazermos mais salas de aula do que todos os governos anteriores juntos fizeram, e olha que Florianópolis vai completar 400 anos nos próximos anos, não é um município que nasceu ontem. Presta só atenção, o negócio é impressionante. Isso significa dizer que, lamentavelmente, pessoas que tiveram oportunidade de fazer, não fizeram. E outras pessoas tiveram que fazer mais do que aquilo que estava até ao seu alcance para que pudesse atender as nossas crianças, para que elas pudessem estar todas nas escolas, para que os adultos e os jovens pudessem ter a oportunidade de estudar não no tempo real que deveriam, mas tivessem uma oportunidade. E nós
duplicamos, mais do que duplicamos a vagas em creches em período integral. Se fosse meio período, nós tínhamos em 8 anos multiplicado por 4 as vagas de creche em período integral. Com isso, nós tivemos que, quando eu era prefeito, ampliar o índice de aplicação na educação, que pela legislação federal é de 25%, nós passamos a operar com mais de 30%. Consequência disso, senhoras e senhores senadores, as metas do Plano Nacional da Educação foram atingidas em Florianópolis 10 anos antes do que a meta estabelecida pelo governo federal. Isso sim é estabelecer prioridade. Isso sim é atender as pessoas no tempo e na necessidade que elas precisam ser atendidas. Porque vai chegar um tempo em Florianópolis que você não vai precisar mais aplicar os 30%. Você vai poder aplicar menos de 30% e vai atender as necessidades. Mas, em determinado momento, para colocar todas as crianças na escola, para colocar todos os jovens e adultos na escola, para erradicar o analfabetismo, para avançar, para prosperar, para crescer, para colocar a educação como a prioridade das prioridades, efetivamente, foi o que foi feito e os índices estão aí para nós comemorarmos, e o plano de metas, como eu falei, foi alcançado substancialmente muito antes do tempo estabelecido pelo governo federal. Pois muito bem, uma das questões que eu sei que é polêmico, mas que merece uma certa reflexão, é só para ter uma reflexão a respeito do assunto. Hoje, as nossas crianças e os nossos jovens, os mais pobres principalmente, eles no estudo fundamental, no estudo básico, eles estudam em escola pública. E as crianças mais da classe média, mais ricas, mais abastadas, eles estudam em escola privada. Bem, quando chega no ensino superior, nas universidades, essa lógica se inverte. Os ricos vão para a universidade pública e os pobres vão para a universidade privada. Ora, essa foi uma pergunta que eu fiz ao ministro e, evidentemente, que o ministro não quis entrar no mérito da questão, mas esse é um assunto que nós precisamos refletir também. Isso só não está pior pelo efeito das cotas que foram estabelecidas, exigindo percentual para os negros, para as minorias, para os estudantes de escolas públicas que hoje podem estudar numa universidade federal, porque senão, no meu tempo, eu me lembro, só tinha Universidade Federal, Paulo Paim, senador Paulo Paim, só tinha, nós só tínhamos uma alternativa, ou era a Universidade Federal, ou era o vestibular da Universidade Federal, ou nada. Hoje nós temos outras alternativas, e que daí temos o FIES, temos etc. e tal, são programas que são fundamentais para garantir aos nossos jovens o ensino superior. Então, na verdade, essa é uma questão assim que me preocupa e que me traz assim um desejo de discussão desse cenário, entendeu? Porque eu acho que todas essas questões, elas merecem uma certa reflexão. E outro questionamento, e último que fiz ao ministro, estava relacionado às boas práticas. Invariavelmente, nós do governo, nós temos por base de atuação ajudarmos aqueles que não fizeram o seu dever de casa, que não fizeram o seu dever na época que deveria ter feito. Então, municípios com IDH muito baixo são aqueles que merecem a nossa atenção e, sinceramente, merece e deve merecer e deve ser a prioridade. Mas nós não podemos esquecer aqueles municípios que deram certo, que fizeram o seu papel de casa, que prosperaram, que evoluíram, que orgulharam a sua população, porque aí nós estamos matando aquilo que dá certo. Então, nós temos que continuar incentivando cada vez mais para que isso sirva de um case para outros municípios que não avançaram como deveriam ter avançado no tempo que era o tempo desejado. Portanto, era isso, senhor presidente, eu agradeço a Vossa Excelência, os temas que eu queria deixar para reflexão e para futuros
embates e debates aqui no Senado Federal. E eu vou ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a benevolência de Vossa Excelência. Muito obrigado.